Olá, estamos aqui de volta, né? Fazendo aqui praticamente nosso caminho já reta final. Vocês já escreveram o TCC, já receberam o ok por parte do seu orientador. E agora vem uma das partes mais, vamos falar assim, que o aluno tem um desespero. É até muito interessante a gente ver que às vezes o aluno escolhe curso porque o curso não tem um TCC e porque não tem banca. Na verdade, criou-se um espectro, criou-se como se fosse a banca fosse uma coisa meio de bicho de sete cabeças, mas não existe muitas, vamos falar assim, segredo nisso aqui não, galera. Banca é importante, banca é muito legal, mas por que isso? Basicamente, temos que entender que a banca é o momento que vai consolidar o seu trabalho, todo o trabalho que foi feito, né? Que tudo que você fez, tudo que você olhou, tudo que você trabalhou. E é importante porque eu defendo a banca, ou é interessante que existem vários tipos de banca, eu vou trabalhar com duas aqui para vocês verem. Vou mencionar uma terceira hoje, que é uma corrente mais nova, mas basicamente a banca é o momento onde que você e o seu orientador passam a ter uma visão de terceiros, vão olhar para o seu trabalho, entendeu? Então assim, você pensa e você diz que não, mas eu posso trazer isso da minha própria experiência. Depois que eu escrevi a minha monografia, na época da graduação ainda, na hora que eu acabei de lê-la, muito tempo depois, eu vi que tinha coisa que precisava de ser melhorado. Porque na época não existiam bancas, era apenas um professor, chancelava e beleza. Na minha própria dissertação, depois que eu terminei meu mestrado, um pouco tempo depois eu olhei e falei, pô, aqui isso dava para ser melhorado. E olha que a minha banca foram com quatro professores, né? E todos eles doutores, aquela questão toda. Mas é interessante a gente ver isso, que o trabalho é algo que vai acontecendo e depois de um tempo que você se separa do seu trabalho e depois você volta para olhá-lo, você acaba vendo que poderia alguma coisa e outra ser mudado, ser melhorado, aquela questão toda. Então, a ideia da banca é exatamente ter certeza que pelo menos seu trabalho vai passar por uma visão de terceiro, que pode às vezes ver alguma coisa, olha, evite isso aqui, melhore isso aqui, aquela questão toda, ok? Bom, o que é importante termos e enxergarmos? As bancas presenciais, ok? Já existem faculdades que trabalham com bancas virtuais, especialmente modalidade EAD, mas independentemente, o tipo de banca ela não altera, ok? Eu gosto de. Essa nomenclatura expositiva e inquisitiva é uma nomenclatura minha própria, mas é mais ou menos para vocês entenderem. Primeiro, a expositiva é uma banca mais tranquila. Normalmente é uma banca onde o aluno ele vai apresentar seu trabalho e os professores que compõem a banca, os profissionais que compõem a banca, eles vão apresentar suas considerações. Normalmente muito mais considerações no intuito de deixar o trabalho mais redondo, ok? A inquisitiva já é uma banca quando os profissionais da banca, os professores, possuem alguma dúvida quanto ao trabalho. Essa dúvida pode ser desde duvidar se o aluno fez ou não o trabalho, se ele não comprou, a gente sabe que no mercado tá cheio de gente vendendo monografia e infelizmente muita gente comprando monografia. Ou até se esse aluno ele utiliza uma, um pressuposto teórico que não está legal com o trabalho. Quando eu falo isso, é importante entender o seguinte: não é duvidar do aluno. O que está sendo questionado é o trabalho. Tanto uma quanto a outra, o aluno tem que entender que ali não é o João, não é a Maria, não é o Francisco, não é a Catarina que estão sendo questionados. É o trabalho do João, é o trabalho da Maria, é o trabalho do Francisco e da Catarina. Então, se eu de repente eu estou olhando assim, pô, a gente é interessante ver que você recebe seu trabalho, o trabalho do aluno com antecedência. Você faz uma prévia leitura, ou seja, você já vai vai para a banca, o professor, já sabendo onde que estão os erros. Não vai achando que o professor vai ler lá na hora, tá? Então ele já está lendo ali, já sabe mais ou menos onde que estão os erros. E essa inquisitiva,
ela de fato é uma banca mais pesada, tá? Por que mais pesada? Porque se o aluno, por exemplo, aí, só você, vou trazer duas ideias que é importante entender. Se o aluno seguiu 100% as dicas do orientador e o orientador optou por um caminho teórico ou por um caminho metodológico errado, o aluno ele tem o direito a uma réplica e aí pedir para o orientador. Normalmente o orientador deveria inclusive interceder pelo aluno. Agora, se o aluno fez a coisa pelo coco, comprou o trabalho, copiou o trabalho, ele pode ter certeza que ele vai ter que se explicar. A banca expositiva é uma banca que raramente vai ter algum tipo de reprovação. A inquisitiva, normalmente, se não justificado ou não explicado, o aluno tem grande chance de ir para uma avaliação especial ou até reprovação direto, ok? Qual que é o processo de uma banca? A entrega do TCC para uma avaliação prévia, já disse isso anteriormente, o aluno entrega o TCC com prazo anterior, os professores da banca recebem esse trabalho, ou seja, e avaliam esse trabalho antes de ir para a banca. Depois, feita a banca, no mínimo 2 pessoas, sendo que uma delas, normalmente é interessante que seja feita, o orientador participe, mas não é obrigatório, ok? Existem algumas possibilidades, algumas vezes que o orientador não vai participar, mas subtende-se e entende-se que o orientador, ele conhece bastante o trabalho, então qualquer coisa que possa ter sido uma orientação errada por parte do próprio orientador, ele está lá para poder justificar, ok? Aí você tem uma apresentação por parte do próprio aluno, pesquisador, ele tem um tempo para poder apresentar. Depois existe uma argumentação, tempo para cada avaliador argumentar junto a esse aluno, fazer uma série de questionamentos. O aluno, ele então tem um momento para fazer sua réplica, ou seja, responder aos avaliadores, e depois, se nada mais constar, se não tiver mais nada a ser proferido, aí você faz o encerramento dos trabalhos ou encerramento da banca. Ou seja, é um processo muito linear, não tem nada de segredo. Infelizmente, é aquelas coisas que em alguns casos aconteceram no Brasil e vira aquela lenda urbana que a fulano de tal fez isso, aquela questão toda. Gente, a banca é um momento solene, é um momento correto e onde tanto o aluno ele tem que ter respeito com a banca, como também a banca deve ter respeito com o trabalho que está sendo apresentado. É uma avaliação imparcial, ok? Tá aí o meu Facebook, cheio de participações em jornais e revistas de todo o Brasil. Às vezes ali vai ter algum assunto que é interessante você puxar para o seu TCC. Tá o nosso canal aqui no YouTube. Inscreva-se para novidades futuras. E na próxima videoaula eu vou ensinar como se deve fazer uma apresentação correta para a banca. Ou seja, existe também um jeito correto de se apresentar para a banca. E na nossa última videoaula, ou seja, daqui a 2 videoaulas, aí eu falo como se deve comportar, ou seja, aquela parte mais física, mais presencial perante a banca, ok? Fica a dica aí, um bom TCC e excelente bancas.